Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, uma quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. Muito bom estar com você, como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem, tomara que você continue bem e a gente está aqui para contribuir. Como? Com a boa informação e especialmente aquela informação que a gente extrai diretamente da fonte. Está a postos com a gente aqui, ele que acaba de ter êxito aí num processo de eleição lá pelos lados do nosso Ministério Público Estadual, Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, biênio 23-24, Dr. Deusdedit Cruz Júnior, está aqui conosco a postos, com quem a gente vai esmiuçar o plano de metas dele para a gestão, enfim, para o biênio. Vamos abordar as causas que estão aí hoje sendo discutidas em termos de Ministério Público. Enfim, aqui a gente vai falar tudo sobre o nosso glorioso Ministério Público Estadual, certo? E você, se tiver alguma pergunta, sugestão, esteja bem à vontade para interagir com a gente pelo WhatsApp 999322529 ou o 99802-5959, tá certo? Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, a você que acompanha o programa Opinião, tanto pelo canal 22, como também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e pela página no Facebook da TV Pantanal, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, a cada noite, há mais de 2 anos e meio aqui conosco, não é? Sempre ao vivo. Doutor Deusdedit, muito bom tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, eu estou perturbando já faz um tempo já. Ô Paulo, espera acabar o processo de eleição, logo logo eu vou, com o maior prazer e tal, e eu lá na cola, que nem aquele zagueiro como é que é aquele zagueiro lá da Argentina lá, o Depou, na marcação cerrada, né? E aí, agora eu falei assim, ele estava viajando, aí chegou, falou assim, opa, marcamos e está aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, parabéns pela eleição lá, né? E boa sorte nesse pleito que vem aí, nessa gestão que vem aí, nesse próximo biênio. Bom tê-lo aqui e boa noite, como que a quem e a que o senhor acredita este novo momento na sua vida, não é, que é assumir aí o comando do nosso Ministério Público de Mato Grosso? Paulo, primeiro, boa noite a você, ao professor Lorenberg, a todos os telespectadores, né? Eu quero agradecer o seu convite e, inclusive, a sua compreensão, né, de não ter vindo aqui durante o processo eleitoral. Eu falo, olha, vamos conversar com a imprensa, mas após o desfecho do processo eleitoral e da nomeação. E foi o que nós fizemos, né? E quero agradecer esse espaço, dessa seleta audiência que vocês têm aqui, para a gente falar um pouco sobre o Ministério Público, sobre o nosso processo eleitoral também, mas sobretudo sobre o que nós pensamos para essa gestão nos próximos 2 anos. A sua pergunta, indo direto a ela, eu acredito que esse resultado exitoso que nós tivemos se deve ao bom trabalho da gestão do Ministério Público nos últimos 4 anos, gestão da qual eu me orgulho muito de fazer parte, ali sob a chefia do nosso Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, tendo atuado na condição de subjurídico na gestão dele, ombreando com colegas promotores e promotoras da mais alta qualidade e competência. Acredito que deixamos ali um bom legado, né? E essa avaliação, somada às alianças internas que nós fizemos, resultou nessa expressiva votação e hoje nós estamos ansiosos para começar uma nova gestão e entregar novos resultados. Então será um trabalho de sequência, de prosseguimento daquilo que ia aprimorar também algumas coisas, né? Porque eu imagino que sempre tenha a sua pegada pessoal, a sua digital ali, não é? Então o senhor também pretende implementar algo que possa incrementar aquele trabalho. Com certeza, nós pretendemos dar continuidade a tudo aquilo que deu certo, né? É uma gestão bastante impessoal, melhorar a capacidade das promotorias de atender o cidadão e implementarmos novos projetos, sobretudo na área de mediação. Tem muita coisa interessante para fazer. E vamos falar sobre essas novidades que o novo procurador que assume já, doutor Deusdedit, não é?
Já que eu falo no começo do próximo ano. E ver as metas, as principais pelo menos, e então discorrer sobre elas ao longo do programa de hoje. Professor Lorenberg, à vontade. Procurador, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso programa. Nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador, tenho certeza absoluta que ele está ganhando muito com a presença do senhor aqui. E eu, particularmente, porque revê-lo é uma satisfação muito grande. Você, particularmente, você foi professor dele. A honra é minha, professor. Eu tive a sorte. A honra e a sorte foi minha. Só que eu esqueci de falar isso. Viu, O Lorenberg Paulo? foi professor do doutor. Isso, a honra e a felicidade é minha. E quando encontrei o professor Lorenberg logo mais aqui, quando cheguei, dei um afetuoso abraço nele e recordei daquele momento da graduação, que ele colaborou muito com a nossa formação. Então a honra e o prazer são meus. Muito mais minha, viu? Muito mais. Mas, procurador, eu tenho aqui 3 ou 4 temas que eu gostaria muito de ouvi-lo, mas muito de ouvi-lo, até para dar um pouco mais de explicações para que o amigo telespectador, que não tem muita familiaridade do papel importante que é do Ministério Público, possa ter uma parte desse conhecimento. Por isso, a vinda do senhor aqui é simplesmente grandiosa. O meu primeiro assunto é exatamente sobre a sua eleição. O senhor foi eleito com 206 votos, está no Ministério Público desde 2004, né, 2004, recebeu 206 votos, enquanto a promotora Elismara Portela obteve 76 votos. Ela, se não me falha a memória, está no Ministério Público desde 1995, portanto já tem um tempo no Ministério Público. E hoje o senhor exerce a Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídico e Institucional. E aí vem as minhas 2 perguntas, promotor, até para ajudar o amigo telespectador a entender melhor. Este cargo, o de Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, é uma escolha pessoal do Procurador-Geral de Justiça ou não? Ou tem o mesmo processo de eleição dentro do Ministério Público, até para que o amigo telespectador possa entender melhor. E a segunda questão, o senhor poderia comentar muito rapidamente qual é a função desse cargo, qual a importância desse cargo dentro do Ministério Da Público? Subprocuradoria. Da Subprocuradoria de Justiça, Jurídico e Institucional. Eu também tenho essa curiosidade de saber. A interessante. equipe quem monta é o procurador Isso, eleito? É importante nós fazermos esses esclarecimentos. É uma ótima pergunta. O Procurador-Geral de Justiça, ele tem atribuições previstas na Constituição e nas leis. São diversas atribuições, muito relevantes, mas também muito complexas para que uma pessoa as desempenhasse sozinha. Então ele precisa constituir uma equipe. A Subprocuradoria Jurídica, assim como a Subprocuradoria Administrativa e a de Planejamento, são funções delegadas pelo Procurador-Geral. Então é de livre escolha do Procurador-Geral. Quando o atual Procurador-Geral foi constituir a sua equipe, ele me fez esse honroso convite, eu assumi esse desafio, né? Estou ali há 4 anos. Da mesma maneira, assim que nós assumirmos, nós já até anunciamos as nossas equipes, haverá outros colegas que vão colaborar conosco. Dentre as atribuições da jurídica e institucional, estão, por exemplo, elaborar as ações diretas de inconstitucionalidade para o Procurador-Geral de Justiça. Elaborar, e aí quem faz a análise, anue ou não com ela, é o Procurador-Geral, mas a parte do respaldo ali, do estudo, é feito pelo subjurídico com a sua assessoria. Uma vez que essa ação é proposta pelo Procurador-Geral, dali em diante o Subprocurador-Geral assume, emitindo os pareceres, acompanhando isso perante o Tribunal de Justiça, mais precisamente perante o órgão especial do Tribunal de Justiça. Essa é uma das atribuições. Investigações também relacionadas a chefias de poder, as ações para a perda das patentes dos militares que incorrem em crimes, os conflitos de atribuição, por exemplo, quando 2 promotores entendem que são responsáveis ambos pela mesma investigação ou que ambos não são, instala-se um conflito. Esse conflito precisa ser dirimido pelo Procurador-Geral. Como o Procurador-Geral tem diversas atribuições, elas são pulverizadas e o subjurídico acaba decidindo isso. Mais outras, por exemplo, os processos cíveis que tramitam perante o Conselho da Magistratura. Então são diversas funções, né?
E agora, se me permite, fazendo um gancho, foi essa experiência junto à gestão, e tudo que eu falei aqui tem muito mais relação com o jurídico, mas também a parte institucional, que é representar o Procurador-Geral nas relações com a Assembleia, com o Executivo, com o Tribunal de Contas, né, que nos permitiram uma certa visibilidade dentro da nossa instituição e com o apoio de outros colegas que exercem e exerceram liderança, nós conseguimos um resultado exitoso. Sempre aqui reconhecendo o valoroso papel que a colega Elisamara desempenhou nesse pleito eleitoral. Trouxe para o debate propostas inteligentes, sempre se pautando de maneira muito ética. É uma colega por quem eu e todos os colegas temos profundo respeito, né? E é da democracia. Da democracia é assim, no Ministério Público não é diferente. Eu digo que a competição está para a democracia, assim como a concorrência está para o livre mercado. São essenciais. Já que o senhor falou da doutora Elisamara, que já esteve inclusive conosco aqui, alguns meses atrás, né, Lorenberg? Eu quero abordar um tema que nós aqui do Programa Opinião, a gente aborda há muito tempo, desde quando o programa estreou, há 2 anos e meio atrás, há mais de 2 anos e meio. A desigualdade de gênero ou equidade de gênero também, porque assim, a gente percebe que existe hoje essa lacuna, esse problema, que nem todo mundo dá importância, nem toda instituição pública dá importância, as privadas aí que não dão a devida importância mesmo, porque delibera-se, não existe democracia na empresa privada, por exemplo, mas nos ambientes públicos há muitos que defendem, mas ainda existe, na minha opinião, uma lacuna aí. O senhor teve isso como meta, combater isso. De que forma isso se dará na sua gestão? Nós falávamos aqui sobre as subprocuradorias, né? As subprocuradorias, elas são as funções mais relevantes que o Procurador-Geral delega para ser auxiliado. Então, um grande exemplo de equidade de gênero que nós vamos praticar é que 2/3 das nossas subprocuradorias serão ocupadas por mulheres. Isso é meta. Meta, e já é um objetivo, nós já até anunciamos os nomes. São colegas que, conquanto sejam mulheres, e a gente tenha que praticar a equidade, não é por esta condição, mas é pela condição da competência. Isso sobra lá? Sobra. Todas as nossas colegas, a gente pode escolher, temos várias opções, né? Mas essas são pessoas que já estão trabalhando conosco ali na administração, são inclusive colegas e amigas do meu concurso, com quem eu tenho uma enorme afinidade e uma plena confiança de que elas farão um excelente trabalho conosco. Mas essa questão da equidade de gênero, Paulo, professor Lorenberg, se me permite, nós temos que começar isso nas nossas casas. São com exemplos simples. Eu não sei se vocês acompanharam pela imprensa, recentemente um avião precisou voltar para a pista porque teve uma situação de assédio ali dentro do avião. Eu estava naquele voo. Constrangedor, até que a gente percebe que está acontecendo, o voo estava preparado para decolar, houve uma situação de mau comportamento, o comandante voltou, chamou-se a Polícia Federal e aquela mulher, constrangidíssima, saiu também o suspeito, e alguns comentários que a gente ouvia era, mas a mulher estava com uma roupa curta. Olha só que absurdo. Absurdos que têm que ser combatidos. E é isso que eu digo, a mulher poderia estar vestida como ela quisesse, não dava o direito de quem quer que seja violasse a integridade. Biquíni, o cara tem que respeitar. Né? Então, assim, nós ainda temos que conviver com um pensamento atrasado, machista, patriarcal, no sentido de que a mulher é um objeto. E é contra isso que nós lutamos. Mas lutamos não só na gestão, dando espaço para que valorosas colegas possam participar, mas também na nossa atividade fim, combatendo os atos de discriminação. Esse é um papel do Ministério Público também, defender os direitos fundamentais. E a igualdade de gênero, apesar de muitos não lembrarem, é um direito fundamental essencial, né? Que muitos países ainda solapam isso e não praticam. E no nosso país, apesar de estar previsto na Constituição, ainda há culturalmente um ranço que precisa ser vencido. Interessante isso. O senhor falou que 2/3? 2/3. São 3 subprocuradorias, 2 serão mulheres, né? As colegas... Quem são as... Você pode falar? Isso, claro, nós já anunciamos.
colega Ellen Curic, subprocuradora-geral de Planejamento e Gestão, e a colega Claire Vogel será a subprocuradora de Administração. E na subprocuradoria jurídica, o colega Marcelo Ferra. Na jurídica, né? O Lorenberg perguntou algo semelhante, mas por exemplo, essa da Curic, que o senhor disse, é o sobrenome dela, qual que é o papel dessa subprocuradoria? A gestão e planejamento, por exemplo, ela trabalha com a definição com os colegas, isso é construído de maneira democrática, inclusive ouvindo a sociedade, para a construção do planejamento estratégico. Então nós precisamos saber, peraí, o que é que o Ministério Público pretende fazer no ano de 2023? Quais são as principais causas que nós vamos atuar? Porque não dá para atuar em tudo, então nós precisamos estabelecer prioridades, os recursos são limitados. Ela atua fazendo toda essa ligação entre os órgãos de execução e os órgãos da administração para deliberar um planejamento estratégico, e coordena o nosso departamento de planejamento para elaborarmos, por exemplo, a minuta das peças orçamentárias, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Então, é um trabalho técnico que exige bastante, administrativo. muito, sobretudo do planejamento e da execução orçamentária. Professor. Procurador, o senhor exerceu as suas atividades, e eu tenho aqui os dados, se não forem os corretos, por favor, me corrija. Dom Aquino, Jucimeira, Comodoro, Várzea Grande, Guiratinga, Rondonópolis, atuando... Faltou Nova Mutum. Nova Mutum. Nova Mutum também. Nova Mutum não está na minha lista aqui. Mas em várias áreas aqui, em especial sobre o meio ambiente. E aí eu gostaria muito de uma reflexão sua. Nós, os mato-grossenses, de maneira geral, o governo, não importa que seja nesse apenas, mas os governos que nós tivemos cumpriram de fato, ou vem cumprindo de fato, aquilo que é tão exigido e tão cobrado, o respeito ao meio ambiente. O Ministério Público tem cumprido a sua parte. Eu gostaria muito de uma reflexão sua nesse sentido. Acredito que essa resposta, para a gente ter essa resposta em caráter absoluto, falar assim, cumprimos o nosso dever, o dia que nós falarmos isso é porque realmente a comunidade internacional não vai mais estar nos cobrando sobre o que está acontecendo em nosso estado. Então, primeiro, é difícil, mas nós precisamos reconhecer, há muito o que ser feito. E as instituições precisam reconhecer que elas podem fazer mais. No Brasil, se discute muito sobre legislações mais duras, novas leis. E aí cada clamor que tem, cada situação vem uma nova lei. E a dificuldade não é, muitas vezes, termos uma nova lei, é fazermos as que nós temos serem cumpridas. Ainda hoje, numa reunião com o secretário de Estado, conversávamos sobre isso. Temos a ideia, por exemplo, de selecionar, com apoio do governo do Estado, os maiores devedores de multas ambientais. Porque essas multas são aplicadas e recurso para cá, recurso para lá, esses valores são significativamente diminuídos. E o lucro que o desmatador tem, ele compensa. Então, para ele vai enrolando aquilo, contrata competentes advogados, vai jogando aquilo adiante e aquilo entra no custo da empresa. O que é que nós queremos fazer? Trabalhar preventivamente, com as imagens que nós temos que reforçar e nós vamos investir nisso, mas também mostrar que esses devedores vão pagar esse preço. E eu posso dar um exemplo sobre o CIRA. Apesar de não ter nada a ver com o meio ambiente, o CIRA é um caso de sucesso. Por que o CIRA, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, é um caso de sucesso? Porque as instituições estão na mesma mesa. A Polícia Civil, a Cefaz, a CGE e outras com o Ministério Público. Nós temos que usar dessa experiência que deu certo para a área ambiental. Vamos identificar os maiores desmatadores, vamos trazê-los para a mesa de negociação. O que é a mesa de negociação? Estamos dando uma oportunidade que vocês, consensualmente, reconheçam o dano e façam a recuperação e paguem uma multa. E assina a SEMA junto, assina o Ministério Público. Não quer acordo? Tudo bem. Rigores da lei. Ação penal, ação civil pelo dano ambiental e também há autuações que de fato sejam cobradas. Não adianta apenas lançar a multa e cadastrá-la na dívida ativa. Nós precisamos de execuções que façam esse recurso retornar aos cofres do poder público. Muito bem, estamos entrevistando aqui, neste momento, nesta noite aqui, o Dr. Deodete, né, que vai falar aqui muito mais ainda. A gente vai destrinchar um pouco desse plano de metas dele e tem assuntos importantes.
O Lorenberg tocou aqui na questão do meio ambiente, mas tem a questão da saúde e outros temas mais que a gente vai trazer aqui à mesa nessa discussão, nesse bate-papo, no Opinião que dá um tempinho só para o primeiro intervalo comercial e volta já já. Eis que estamos de volta, viu? Não falei? Ia ser bem rápido e foi rápido mesmo o nosso intervalo comercial. E a gente volta aqui com o programa Opinião ao vivo nesta quarta-feira. Olha, tem um recado agora, sabe de quem? Da CDL, um recado importante para você que está indo às compras. Ó, saiba que você, ao ir às compras, pode estar se submetendo aí a ganhar, sabe o quê? Muitos prêmios, dentre eles carros, motos, vales compras, etc e tal. Acompanhe. A campanha mais esperada do ano é o Natal Premiado CDL, de 25 de novembro a 8 de janeiro. A cada R$50 gastos nas empresas participantes, você ganha um cupom. Pagando nas maquininhas do Sicredi, suas chances triplicam. Para concorrer, você precisa cadastrar as suas notas e comprovantes de pagamentos do cartão de crédito ou débito no site natalpremiadomt.com.br. Serão sorteados 30 vales compras de R$1.000 cada, 4 motos Honda Bis, 2 caminhões de prêmios e 2 carros Toyota Yaris. O cadastro não tem segredo. É só acessar o site natalpremiado.com.br, fazer o seu cadastro e começar a inserir as notas de compras e os comprovantes de pagamento do cartão. É muito prático. É como se estivesse enviando uma foto pelo WhatsApp. Mas é importante dizer que as imagens das notas precisam estar nítidas e constarem, no mínimo, os dados da empresa onde você comprou e o valor total da compra. Ah, e elas são acumulativas. Campanha Natal Premiado CDL, patrocínio Sicredi, apoio Governo de Mato Grosso. Então, dado o recado aí da CDL, participe, aproveite, hein? Olha, o www.gazetadigital.com.br é o portal onde você encontra informações o tempo todo sobre tudo, né, que está acontecendo, quase que em real time, quase que em tempo real. E a gente escolheu aqui para trazer até vocês agora 2 notícias importantes. Olha só, o presidente do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, Lorenberg, aqui do estado de Mato Grosso, o deputado Carlos Bezerra, mandou um recado aí e afirmou que as discussões em torno do comando do partido no estado vão acontecer, aspas, de baixo para cima. Ao comentar sobre sua permanência na gestão do grupo político, o parlamentar afirmou que o assunto será discutido com os correligionários. Contudo, sabe-se que, apesar de ter amargado derrota nas urnas nas eleições de 2022, Bezerra não pensa em abrir mão do famoso posto de cacique do MDB no estado de Mato Grosso. Largar o osso ninguém quer. Outra notícia aí é o seguinte, essa daqui a pouco quero comentar, inclusive, do nosso convidado aqui. A bancada de oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, na Câmara de Cuiabá, planeja apresentar um novo pedido de intervenção à saúde da capital, rapaz. A intenção é que o governo do estado assuma as unidades de média e alta complexidade do município, que atualmente são alvos de diversas denúncias de irregularidades. O documento é articulado pelo vereador Demilson Nogueira, do PP, que terça-feira, dia 20, afirmou que não há outra alternativa diante da atual situação enfrentada pela pasta, abre aspas, não há outra alternativa a não ser a intervenção. O município perdeu a capacidade de gerenciamento. Nós temos um orçamento já executado de R$1 bilhão e 300 milhões e estamos vendo isso aí, ó, vários desmandos, fecha aspas, disse aí o parlamentar. Conforme noticiou Gazeta Digital e também o jornal A Gazeta, nesta terça, médicos afirmam que a saúde da capital vive um dos, aspas, piores momentos. De acordo com os próprios servidores, faltam medicamentos, especialistas e estrutura para atender
à população. Ademais, os profissionais reclamam também do atraso no pagamento dos salários e já planejam uma paralisação dos serviços. Então, né, é um problemaço esse, é um abacaxi que a questão da saúde pública no município de Cuiabá. E aí eu vou fazer o seguinte, o doutor Deusdedit está aqui, o Ministério Público é importante na minha avaliação, e a gente sabe que na avaliação, todo mundo pensa assim, né? Para estar ali nas discussões, intermediando e tentando achar luz, colocando oxigênio nessa conversa. A primeira pergunta que eu faço para o senhor, talvez não como futuro chefe do Ministério Público, mas como promotor de justiça, como homem do Ministério Público, a diferença entre a intervenção do Estado e uma intervenção judicial. Porque eu fico assim, às vezes, pensando, peraí, quem vai decidir se vai haver ou não intervenção por parte do Estado será a Justiça. Mas existe outro tipo também de intervenção, não tem? Quando a Justiça determina alguém para fazer a intervenção. Como é que funciona isso? E, mesmo que o senhor não esteja ainda no comando lá, mas como que o senhor vê a importância do Ministério Público, de que forma ele poderá jogar essa luz aí nesse problema? A intervenção é uma situação excepcional, trazida pela nossa Constituição, Paulo, porque ela permite que um ente federado rompa o equilíbrio federativo e acabe administrando competências e autonomias de outro ente. A Constituição elenca quais são as formas de intervenção. A intervenção que está posta, que está sendo discutida aqui no caso, é a intervenção decorrente do descumprimento de ordens judiciais. Nesses casos, o Procurador-Geral de Justiça é um dos legitimados. Ele provoca o Tribunal de Justiça, demonstra quais são as ordens judiciais que não vêm sendo cumpridas. Este é o fundamento do pedido de intervenção apresentado pelo Ministério Público. Eu não sei se será este o fundamento eventualmente apresentado por alguns vereadores. Mas este é o fundamento que está sendo debatido ali. Ordens de ações promovidas pelo Ministério Público, promovidas por sindicatos, decisões que já se arrastam por alguns meses, talvez até anos, como, por exemplo, a não disponibilização para concurso de cargos de médicos em áreas essenciais. Então, o Ministério Público tem que acionar o Poder Judiciário. E a partir do momento que você entra com ação civil, entra com um mandado de segurança e aquelas decisões não são cumpridas, a medida drástica precisa ser adotada. E essa seria uma, né? Essa foi uma. O Ministério Público postulou a intervenção. Esse pedido já está distribuído no órgão especial do Tribunal de Justiça, né? E nós estamos aguardando uma providência do Poder Judiciário, que certamente, observado ali o devido processo legal, haverá de dar uma resposta, favorável à intervenção ou não favorável. Nos parece que, conquanto seja uma medida drástica, ela seja necessária, porque realmente o descumprimento das ordens judiciais não encontra, neste momento, justificativa mais. E aí, o colapso, o caos que se verifica, ele decorre, dentre outros fatores, ou pode decorrer, dentre outros fatores, do descumprimento de ordem judicial. Além da intervenção, é do meu conhecimento que existem procedimentos no núcleo do patrimônio público, apurando contratos, eventuais irregularidades, né? E aqui nós não podemos fazer nenhum tipo de pré-julgamento. O Ministério Público precisa ser muito transparente. Devido processo legal. Vai obedecer o devido processo legal, vai apurar os fatos, vai analisar esses fatos e vai formar uma opinião jurídica. Há indícios, leva ao judiciário. Não há, promove o arquivamento, né? Então, em relação à intervenção, a questão já foi posta. O Ministério Quem Público que aponta o Estado como possível interventor? É o Ministério Público também, nesse caso específico? Não, é a própria Constituição. Ah, é a Constituição? É a Constituição. Quando a intervenção é da União, é decretada da União nos Estados, é a União que é o interventor no Estado. Quando é nos municípios, o interventor é o Estado. Tá? O que o Ministério Público procurou fazer aqui, é que não é muito comum, porque até é questionável isso juridicamente. Fala assim, peraí, ou é intervenção, ou o Estado faz a intervenção em todo o município, não só na pasta da saúde, porque ele precisa se organizar como um todo. Para que não fosse uma medida muito drástica, o Ministério Público pediu a intervenção só na Secretaria de Saúde. Mas, hipoteticamente, se o Estado não tivesse condições também, eu já vi situações em outros estados,
onde Estado e municípios não estavam bem das pernas. Quer dizer, pedir alguém que não está melhor do que você para te ajudar pode piorar. Eu estou problematizando para a gente tentar entender isso aí. Existe uma sequência aí, a quem se recorreria? Essa sua pergunta também é muito importante e nos permite fazer um esclarecimento. Uma vez que o tribunal venha a reconhecer que é caso de intervenção, o Estado, no caso o governador do Estado, não tem escolha. É impositivo. Se vira, meu nego. Tem que fazer. Agora, precisa ficar bem claro também. A intervenção ela tem um escopo, um objetivo. Não significa que todos os problemas da saúde serão resolvidos. Significa que aqueles fundamentos que levaram ao pedido de intervenção, o interventor tem que dar jeito de resolver. Se eu não me engano, esse pedido de intervenção traz 5 ordens judiciais descumpridas. Qual é o papel do interventor em tese nessa situação, caso o tribunal reconheça pela procedência da intervenção? O interventor vai ter que apresentar um plano e, empoderado pelo Tribunal de Justiça, vai fazer aquelas 5 ordens serem cumpridas. Então, é falta de concurso? Vai abrir as vagas. É falta de contratação de uma determinada especialidade médica, por exemplo, ele vai fazer. Então, é o Estado usando a força, através do Poder Judiciário, para fazer cumprir uma ordem judicial. Olha só que história, né, rapaz? Né? Então, Mauro Mendes, prepara aí, nego, porque, muita coisa tem que fazer por aqui. Eu não sei exatamente o quê. Também nem sei se o próprio Poder Judiciário vai... Eu acredito que vai, né? Que ele vai dar essa... E o município de Cuiabá precisa, né, Laurenberg? Precisa de uma resposta rápida, seja por intervenção, seja por semancol, né? Vai que o Manuel fala assim, opa, vamos... Eu achei que ele voltaria... Eu achei, essa viagem que ele fez para o Rio de Janeiro, eu achei que ele ia voltar com um pacote, tem dinheiro aqui, fui lá no BNDES, trouxe dinheiro para aqui, vamos resolver. Aí teve a live ontem, não anunciou nada e ficou por isso mesmo. Vamos torcer para o bom senso, né? Mesmo que seja um bom senso forçado pela justiça, que essas questões todas, faltando de pirona, meu cara. Está faltando de pirona nas unidades de saúde, está faltando sedativo. Eu não sou eu que estou falando, as pessoas que participam, que mandam mensagens aqui, e a gente reverbera, não é? Mas enfim, só um desabafo aqui. Laurenberg Alves, por favor. Procurador, eu vou aproveitar a carona, ainda nessa mesma seara, não para desqualificar pedido nenhum, mas provocar a sua reflexão, e provocar sempre no bom sentido, a sua reflexão, até porque eu estou diante de alguém que conhece muitíssimo bem como funciona o Ministério Público e como deve funcionar o ente federado, né? Nesse sentido, eu vou trazer alguns pontos que me parecem importantes. Ordens judiciais, se nós olharmos lá em 2011, não foi acatada por parte da Prefeitura. Em 2013 também não. 2015 também não. 2009 também não. Falta de concurso público também não. Falta de concurso público, inclusive, no Estado, na Secretaria de Saúde do Estado, que há 19 anos não faz concurso público. Eu estou colocando esses pontos, procurador, não é para desqualificar nenhum pedido, mas para provocar a reflexão, para que o amigo telespectador possa entender todo o cenário. Falta de medicamentos, todos os prefeitos que passaram, desde quando o senhor tomou posse no Ministério Público, sofre do mesmo mal. Dipirona sempre faltou, medicamentos sempre faltou, remédios sempre faltou, profissional da saúde sempre faltou em todas as gestões no município de Cuiabá. E aí eu pergunto ao senhor, para resumir, por que uma ordem, um pedido do Ministério Público, por que o sindicato, na verdade o Ministério Público foi provocado pelo Sindicato dos Médicos. O Sindicato dos Médicos levou a provocação ao Ministério Público. Por que o Ministério Público também não fez o mesmo pedido em gestões anteriores? Na gestão do Galindo, na gestão do Mauro Mendes, na gestão do Wilson Santos. Por que não fez o mesmo pedido? Porque só agora, está perguntando. Porque só agora. É uma pergunta, professor Laurenberg, como o senhor disse, que é uma provocação para reflexão, mas assim, eu posso dizer que, estando como subjurídico desde 1º de março de 2019, esse foi o único pedido de intervenção que nós recebemos ali, que o Procurador-Geral, nós fizemos a análise e ele acatou.
Então, eu posso te dizer que 100% dos pedidos de intervenção na área de saúde que ingressaram na atual gestão foi feito encaminhamento. Inclusive, quando foi feita a pesquisa, nós notamos algo muito interessante. Já houve anteriormente a decretação da intervenção do Estado na capital. Eu não sei se os senhores têm conhecimento sobre isso. E o fundamento foi o não cumprimento de uma ordem judicial. Mas naquela oportunidade não era porque não havia remédio nos postos de saúde ou porque não se fazia concurso. Era porque um precatório, uma dívida que o município estava devendo, não estava pagando, não estava adimplindo. Então, inclusive, esse foi um argumento muito forte do pedido de intervenção. Se já se utilizou de um remédio amargo para fazer uma ordem judicial ser cumprida, e era uma ordem judicial se cumpre, pode até discutir, mas tem que ser cumprida, quem dirá para corrigir distorções da área da saúde, né? Então, se eventualmente tem alguma ordem judicial que outro ente federativo, outro município ou até o Estado está recalcitrando no descumprimento, cabe ser feita a representação. Agora, lembrando que cabe ao Procurador-Geral postular perante o TJ. Caso ocorra necessidade de postular uma intervenção no Estado, seria uma atribuição de um outro Ministério Público, no caso, o Ministério Público da União, perante o Supremo Tribunal Federal. Tá certo. Então tá, ó, vamos aguardar aí. O senhor acha que essa decisão da Justiça aí sai quando? Deve sair, não deve demorar muito também não, né? Olha, eu tenho a honra de dizer que o nosso judiciário é um dos judiciários mais céleres do Brasil, tá? E que, respeitado aí as normas regimentais e processuais, essa decisão sairá em breve. Não sabemos em qual sentido, os magistrados têm plena independência e vão... É porque eu falo por causa do recesso aí, tem... Mas o judiciário funciona em sistema de plantão também, plantão né? Então, se entenderem que tem urgência, ela pode ser acolhida agora, se não, depois. Olha só, mais um intervalo comercial, tem mais assuntos importantes aqui, polêmicos, para a gente abordar, e é o último bloco, vamos correr bastante para que possamos, pelo menos, dar uma pinceladinha em cada um dos assuntos. Opinião dá um tempo e volta já já. Estamos de volta, você está assistindo ao Opinião, programa pela TV Pantanal, direção-geral Dorileu Leal. Olha só, o recado é para você que tem aí esta importante missão de achar um lugar para armazenar e estocar suas mercadorias. É que o recado é da Maxlog, ali no Distrito Industrial. Acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita a Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Pois bem, está dado o recado então da Maxlog para você, ali ó, no Distrito Industrial. Doutor, estamos conversando aqui com o Procurador-Geral de Justiça, biênio 2023-2024, Deusdedit Cruz Júnior. Eu estava lendo e vi um trecho, rapaz, de uma fala sua aí, que eu achei interessante, como eu vejo muitas coisas que o senhor diz e faz interessantes, mas eu peguei esse trechozinho para fazer a minha próxima pergunta aqui, não é? O senhor estava dizendo assim que sua gestão, né, lá, quando começar, será movida estritamente por técnica jurídica, alterando aí o modelo atual do Zé Borges, né, Zé Antônio Borges.
Agora, primeiro, se procede essa fala sua, se procede esse contexto da fala sua, que eu peguei aqui de um site de notícias, e, com base nisso, como que o senhor se posiciona enquanto homem do Ministério Público, enquanto procurador eleito, procurador-geral eleito, sobre as mobilizações que tem havido em torno do processo eleitoral 2022 em nível nacional? Milhões de pessoas estão ainda nas ruas, 52 dias depois, né, de anunciado o resultado das eleições. Eu tenho uma opinião muito assim, particular sobre isso, mas eu não quero opinar, eu quero ouvir o senhor, também pode ser opinião também, não é? Esteja bem à vontade para discorrer sobre esse assunto aí o que significa exatamente isso aqui que eu li aqui, movido estritamente por técnica jurídica. Paulo, é importante fazer um esclarecimento. Eu não sei em que contexto que isso saiu, mas eu fui participar da diplomação, né, dos deputados, deputado federal, governador e senador, e naquela oportunidade me perguntaram o que eu achava sobre as manifestações antidemocráticas, né? E ali, nesse momento, que foi que eu disse que a minha opinião é uma opinião jurídica, sem nenhum intento de fazer comparativo com quem quer que seja, muito pelo contrário, tá. A posição do José Antônio Borges é uma posição jurídica também, né? Mas a posição jurídica ela admite as suas várias interpretações e nem sei se estou aqui discordando dele, acredito que não, mas o que eu quis dizer ali é que a manifestação em si não é um ato antidemocrático, por mais absurdo que possa parecer para uns e não para outros. E aí, quando eu fiz esse comentário, e eu puxo para a questão jurídica, é por uma questão muito simples. Nós estamos vivendo um ambiente muito polarizado, bastante polarizado, e com manifestações, inclusive, pedindo golpe de Estado. A gente chama de intervenção, mas intervenção é aquilo que nós falávamos um pouco antes. Isso, na verdade, seria um golpe de Estado. Por mais absurdo que isso possa parecer, porque a democracia é uma conquista que deve ser preservada, a manifestação do indivíduo, mesmo que ele fale que ele concorda com uma ditadura, que ele concorda com um regime imperial, qualquer que seja o regime não democrático, isso em si não é um ilícito, não é um crime. Diferentemente, o que prevê o nosso Código Penal, quando a pessoa quer depor o Estado democrático de direito ou um governo legitimamente eleito através de grave ameaça e violência, aí sim ele incide num crime. SOS Forças Armadas, um cartaz lá na porta do quartel, por não concordar com o resultado da eleição, é legal ou ilegal? Isso está no Código Penal? É rechaçado pelo Código Penal ou não? Tá. Aqui eu tenho que fazer uma distinção entre o que é a opinião do Deusdete, cidadão, que irá assumir uma função de procurador-geral, porque eu não estou atuando nesse processo que está correndo perante o Supremo. Então, eu vou falar exatamente sobre isso. Vamos delimitar uma conduta, né? Vamos esquecer que tem gente que bloqueou estradas, vamos esquecer nessa resposta que teve gente que atirou em veículos. Isso são atos que, na minha visão, são excessivos, condenáveis. Mas, por mais que eu ou qualquer um dos senhores discordemos dessa manifestação, né, ela em si não é um ilícito. Ela em si não é um ilícito. Ilícito, na minha visão, e aqui eu não estou dizendo como opinião, estou fazendo uma interpretação literal do Código Penal, tá? Eu posso até fazer a leitura depois do dispositivo, se vocês quiserem. Ele fala claramente do emprego da grave ameaça ou da violência. É diferente. O cidadão pode ter incitação ao crime, incitação... Aí porque aí, por exemplo, na incitação ao crime é diferente. Quando você chega e fala assim, vai lá e dá um tiro no ministro, dá um tiro no governante, você está incitando. Isso no nosso Código Penal é um crime. Aquilo que fez o prefeito de Itapurá lá, por exemplo, de conclamar, entre aspas, né, palavras minhas, os CACs, aquilo lá é incitação ao crime? Eu não sei se foi esse fato especificamente, né? Durante o processo eleitoral eu não pude acompanhar, mas eu acompanhei pela imprensa que inclusive o nosso coordenador do NACO, Dr. Domingos Sávio, encaminhou ao Tribunal de Justiça um termo circunstanciado de ocorrência pedindo uma audiência preliminar sobre esse fato. Aí sim há um indício de crime por conta da incitação, mas veja que é diferente, por mais reprovável que seja. Por mais que um concorde e outro discorde, segurar um cartaz na frente de um prédio público pedindo SOS Força Armada, isso não é crime. Ok. Legal. O Lorenberg, por favor. Procurador, eu vou aproveitar de novo a carona
para trazer aqui um outro trecho atribuído ao senhor. Se não for, por favor, me corrija. Eu peguei no site agora, dia 19 de dezembro deste ano, entre aspas, temos que tomar cuidado de conviver com posições ideológicas diversas. Nós precisamos pacificar o Estado, a nação, para que o cidadão volte a viver normalmente. E os partidos que sentiram prejudicados no pleito podem disputar daqui a 4 anos a eleição. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse trecho. Se não foi o senhor que Não, foi. Essa fala é integralmente minha, professor Lorenberg, e é o que eu penso realmente. Eu acho que quando eu fiz um concurso em 2004 e assumi em 2005 para ser promotor de justiça, a promoção da justiça, para mim, é a busca da pacificação. E quando eu vejo familiares se desentendendo por questão de pauta política, partidária ou ideológica, por conta de um resultado de uma eleição, nós teremos outra eleição daqui a 4 anos para presidente da República, e é saudável que tenhamos posições diversas até para que a democracia amadureça cada vez mais, mas que as pessoas façam isso com paz, com urbanidade, com respeito, dentro da arena do debate e do diálogo. Então essa frase, ela é minha sim, é a forma como eu penso, da gente pacificar as pessoas, desde o ambiente doméstico, das pequenas comunidades onde a gente está vivendo, inclusive com as lideranças político-partidárias do nosso país. 2 perguntas, vou correr aqui, porque senão daqui a pouquinho vão me buzinar no ouvido aqui. O que eu quero fazer para o senhor agora. O senhor citou aí o doutor Domingos, do NACO. A coordenação desse importante órgão será mantida? O doutor Domingos Sávio continuará no comando? O senhor falou que não deve alterar muita coisa, vai continuar com ele na coordenação lá? O doutor Domingos Sávio é um procurador de justiça por quem eu tenho muito respeito e apreço, mas ele disse que já cumpriu a missão dele ali, então. Ficou os 4 anos, né? E nós vamos tentar uma experiência nova ali no NACO, que é trabalharmos com auxiliares. Hoje nós temos 2 valorosos colegas que estão trabalhando lá, eles vão continuar, mas eu, em princípio, não terei um coordenador. Eu vou tentar levar dessa maneira, assumir uma responsabilidade que hoje é dividida, porque, dentre as várias atribuições do Procurador-Geral, aquela que é privativa é o exercício da ação penal. Então, eu vou tentar levar isso diretamente com auxílio de um delegado que nós temos lá, e de 2 promotores de justiça, mas chamando para o Procurador-Geral essa responsabilidade. Vamos ver se é viável dessa maneira. Meio que descentralizando, né, um pouco ali, mas sem perder o foco. Isso, você descentraliza o apoio, os atos investigativos, mas a tomada da decisão e a responsabilidade do Procurador-Geral. Outra situação, a segunda pergunta, é algo que, na minha opinião, já que o programa chama-se Opinião, me deixa arrepiado aqui, mas eu queria te ouvir também. Sistema acusatório, eu não sou operador de direito, mas eu fico lendo assim e vejo que alguma coisa pode estar fora da ordem aí quando se tem o Ministério Público se manifestando e o Judiciário não acatando, às vezes de forma deliberada. E eu queria que o senhor falasse sobre isso, se quiser que eu cite casos específicos, eu cito, mas temos a UFA, como diria o bom cuiabano, acontecendo aí, não é? Onde há a recomendação do Ministério Público e as recomendações não são acatadas. O sistema acusatório, ele é uma conquista centenária, talvez até milenar. O que significa o sistema acusatório para o telespectador entender? É a divisão de papéis no processo. Você não confundir quem julga com quem acusa e com quem defende. Porque se você concentrar essas funções em um só, você vai ter uma exorbitância, um abuso, né? E a Constituição é muito clara quando prevê no artigo 129, inciso 1, que o titular da ação penal é o Ministério Público. Então, se você quiser dar um caso específico, bem, mas se não quiser, eu já adianto. Todas as vezes que o Judiciário agir sem a provocação do Ministério Público, está violado o modelo de processo acusatório previsto na Constituição Federal. E ainda que alguns tolerem isso em nome da defesa de um valor ou de outro, isso vai nos custar muito caro. Porque se você abre uma exceção, outras virão. E aí você não tem mais a segregação dessas funções e você passa a ter um julgador que concentra a possibilidade de iniciar um processo e de, inclusive, condenar. Isso não é saudável para a democracia e para os direitos fundamentais.
Professor Lorenberg. Vamos no campo da administração. Hoje o Ministério Público tem o número de integrantes necessário ou ideal, ou ainda está muito longe do ideal e do necessário? Professor, nós temos 141 municípios, né, em nosso querido estado de Mato Grosso. Estamos presentes em 77 sedes. Desses 141 municípios, a sede física do Ministério Público em 77 municípios. Ainda que nos demais nós não tenhamos sedes, há um promotor de justiça que tem atribuição por aquela região. Nós temos uma defasagem hoje de aproximadamente, nós temos 18 promotores que estão em fase de substitutos no processo de estágio probatório. Precisamos imediatamente, para o ano que vem, pelo menos mais 9 vagas. Tá? E temos mais 9 aposentadorias programadas para os próximos anos. Então, o ideal seria que nós conseguíssemos contratar pelo menos 25 novos promotores. Mas nós não temos margem orçamentária para isso no primeiro momento. No ano que vem, faremos um esforço para chamar de 8 a 10 colegas, novos promotores. Então, e vamos nos esforçar para usar a tecnologia também para atender outros municípios, né? Por exemplo, fazer parceria com os municípios, deixarmos tablets lá e orientar as pessoas para... Mesmo o cidadão mais simples, ele vai chegar na prefeitura para ele poder fazer um contato com o promotor da sede sem ter que se deslocar, sem ter que gastar com o transporte, facilitar a vida do cidadão, sem exigir que ele tenha que comprar o equipamento. A instituição compra esse equipamento, faz um termo de cooperação com o município que não é sede e facilita a vida do cidadão. Doutor, a propósito dessa questão administrativa aí, caminhando para o final, tem que encerrar o programa, já me falaram aqui, mas eu preciso que... Vocês estão acompanhando a movimentação orçamentária lá, da proposta orçamentária na Assembleia? Porque os servidores lá do Ministério Público, por exemplo, eles estão em polvorosa, ou podem estar em polvorosa. Poxa, o cara que vem aí, será que ele vai ser bonzinho para nós? Será que ele vai zelar vai valorizar o nosso trabalho? Concurso público? Eu queria que o senhor falasse sobre essa expectativa ou hipotética dos servidores, como que está o acompanhamento e a projeção para o ano que vem do Ministério Público em termos orçamentários. Sim, eu tive com o sindicato durante o processo eleitoral, ouvi as pretensões deles, entendo as pretensões, fui servidor do Ministério Público antes de ser promotor de justiça, tenho uma estima e um respeito imenso, e o Ministério Público não é só promotor de justiça. Sem os nossos servidores, nós não conseguiríamos desempenhar o papel que fazemos, né? Temos um compromisso, sim, com eles, de ouvi-los, né, para executarmos propostas factíveis, como o RGA, que é de direito deles, melhorar as condições de trabalho. Então, todas essas pretensões, dentro do que for possível acomodar no orçamento da instituição, eles serão atendidos, mas eu posso garantir que não faltará a nossa disposição em dialogar com eles sempre. A discussão orçamentária na Assembleia está sendo acompanhada por membros do Ministério Público? É uma pasta que, no plano técnico, como eu disse, é a colega do Subplanejamento, Ellen Curic, que fez os preparativos, e na parte política a gente tem acompanhado, já votou em primeira, se não me engano, né? E deve votar em segunda o mais breve possível, para a gente começar janeiro ali já com uma nova execução orçamentária. Doutor Deusdedit, rapaz, tempo é muito... Aqui voa, né? Lorenberg sabe bem disso, que aqui é um bate-papo e ele sempre fala que o importante é isso. E é verdade, né? Eu quero agradecer demais, o tempo já esgotou. Eu quero agradecer pela sua vinda aqui, que seja a primeira de uma série de outras. Esse espaço de verdade está postos, não só para o senhor, para todos os membros do Ministério Público. Tendo novidade lá, conte conosco. Um bom Natal ao senhor e à sua família. Igualmente, e à família do Ministério Público também. Eu agradeço mais uma vez o convite, o espaço, né? Professor Lorenberg, Paulo Coelho também, e estou à disposição para retornar, assim como toda a nossa equipe da próxima gestão, para vir conversar sobre o Ministério Público com vocês. Nosso objetivo é informar e bem informar com as informações diretamente da fonte. Lorenberg, então. Até amanhã. O delegado de polícia, o Dr. Walter de Mello, da DEFAS, responsável pela DEFAS, Delegacia Fazendária, será o nosso entrevistado amanhã, aqui às 7h30 da noite. Tem muitas informações, operações novas. Dr. Walter de Mello, ao vivo aqui no Opinião. Se cuida, até lá, fica bem, fica com Deus também.